Olá, queridos traders. Na imersão de hoje nós vamos falar de indicadores, né? Primeiro, o que são indicadores, quais são os indicadores mais usados e, no nosso caso, qual a importância de utilização ou não utilização na nossa técnica, tá? Primeiro, indicadores. O que são indicadores? Indicadores nada mais são que métricas criadas, né, para que a gente possa acompanhar a evolução de determinado item ou determinada variação, né, ao longo do tempo. No caso dos indicadores do mercado financeiro, no caso dos indicadores que auxiliam o mercado financeiro, é da mesma forma e traz como um elemento principal, né, a repetitividade do mercado. Ou seja, sabendo que o mercado é cíclico e muitas situações se repetem ao longo do tempo, os indicadores se tornam importantes ferramentas para que os traders consigam muitas vezes se situar e tomar decisões com base na evolução desses indicadores ou na repetitividade desses indicadores. Tá? Dito isso, eu vou mostrar para vocês no Profit como vocês inserem os indicadores, mas eu vou falar um pouquinho dos indicadores mais utilizados. Dentre os indicadores mais utilizados, eu vou destacar aqui o indicador de média móvel. Média móvel talvez seja um dos primeiros indicadores que o trader tem contato, né, e que geralmente usa no gráfico. Primeiro porque é muito fácil de entender a média móvel e ao mesmo tempo porque você pode combinar fazer uma combinação de médias para algumas tomadas de decisão. Tá? Outro indicador que o pessoal utiliza bastante são bandas de Bollinger, né, que na verdade Bollinger na verdade é um indicador que acaba calculando, e isso aí também é com base em médias ou no preço, na média dos preços, né, na média do que está lá, do que já tem do passado, mas acaba calculando qual é uma banda mesmo, né? Tem um preço com o índice máximo ou o índice mínimo que o preço pode chegar. Tá? Outra que tem é a média móvel deslocada, né? Outro é o índice de força relativa, o IFR, que mostra a força da tendência, se é para cima ou para baixo, né? E, enfim, tem uma série de outros aqui que eu vou mostrar para vocês. O importante dizer é que, assim, qual é a grande vantagem e qual a grande desvantagem dos indicadores? Tá? A grande vantagem, eu acho que principalmente para quem é iniciante, é que consegue ter alguma percepção. Quando você começa a utilizar os indicadores, você começa a ter algumas percepções que você talvez não teria se você não tivesse inserido esses indicadores. Em outras palavras, você consegue talvez acelerar a percepção do gráfico. Tá? Qual a desvantagem do indicador? A grande desvantagem do indicador é que os indicadores são baseados em alguns poucos elementos que se repetem, que estão presentes no caso do mercado financeiro. O principal deles é o preço. Uma vez que os indicadores levam em conta o preço, significa que os indicadores são geralmente atrasados em relação ao que está acontecendo no mercado. Dito isso, nós temos um outro cenário em relação aos indicadores, né, quando a gente fala de mercado financeiro e das plataformas que nós temos atuais, que é a combinação de indicadores. Tá? Então você pode criar uma combinação de indicadores para estabelecer o seu operacional. Tá? E eu estou falando aí de diversos indicadores que já existem. E melhor, você pode desenvolver um operacional e aproveitar para criar o seu próprio indicador. Tá? É algo que exige um pouco mais de conhecimento, muitas vezes um conhecimento básico para médio de programação, porque a ferramenta já ajuda em boa parte disso, mas é possível sim fazer. Eu, por exemplo, eu não uso os indicadores tradicionais que vêm na plataforma, mas muitas vezes eu crio alguns indicadores com base no meu operacional. Indicadores esses que são baseados em mudança de cores ou indicação de um candle com uma cor diferente. Na verdade, eu faço isso para facilitar o meu operacional, mas não necessariamente eu daria para operar sem esses indicadores. Tá, ok? Vamos aqui ao Profit. Aqui é a ferramenta do Profit. Você vê que eu tenho aqui um gráfico
totalmente vazio de indicadores, eu tenho apenas o gráfico limpo. Por quê? Porque no meu caso eu me utilizo muito do Price Action. Mas tem um indicador que eu acho que vale a pena as pessoas colocarem para ir se habituando, que é o indicador de volume. Para inserir esse indicador de volume, você vem aqui no botão direito do mouse, vem aqui inserir indicador, e aqui a gente pode escrever volume. Só para ter uma ideia, todos esses itens aqui são indicadores que já estão presentes na plataforma, já estão configurados, a plataforma já vem com esses indicadores. Então, para quem não conhece, vale a pena entrar um por um ou em uma parte deles para poder conhecer os indicadores, não que você vai utilizar. Tá ok? Então vamos lá, no caso do volume, nós escrevemos aqui volume, e temos alguns indicadores relacionados a volume, tendência, volume, preço, o oscillator, né, alguns para tape reading e o volume aqui de volume financeiro, volume com cor, né, que você pinta, volume profile, né, que você pode inserir, e volume de quantidade. Então aqui tem dois muito importantes, o volume financeiro e o volume de quantidade. Volume financeiro, como o próprio nome diz, é o financeiro que tem em determinado momento do pregão. Tá? Então você diz qual o volume que está sendo transacionado ali. E volume de quantidade, você diz, além do volume financeiro, você pode escolher a possibilidade de colocar o volume em quantidade, ou seja, quantos itens ou quantas ações ou quantas opções ou quantos contratos foram negociados naquele momento. Tá? Geralmente coloco aqui o volume financeiro, né? O volume financeiro, aqui, eu vou botar volume financeiro, pode ser esse daqui com cor, que é o mesmo volume financeiro, não muda nada. Dá um inserir e ele vai, quando você der o OK, ele vai aparecer aqui embaixo. Então, este aqui é o volume. Então, a gente consegue perceber no volume, em alguns momentos o volume aumenta, o volume diminui, tá? Mas é um indicador que geralmente mostra a força o apetite do mercado para fazer negócios, tá? Seja vendendo, seja comprando, tá? O volume pode ser, nós podemos ter um momento de queda, como aqui no caso, né? Eu tenho um exemplo bom, momento de queda com volume crescente. Como a gente pode ter um momento de alta com volume crescente. Tá? O volume dá essa característica, né, de movimentar o mercado para cima ou para baixo. Tá? Traz essa característica. Outro indicador que o pessoal costuma usar muito, né, vou pegar poucos deles, vou pegar alguns exemplos, mas vou botar aqui o indicador, é o indicador de média móvel. Então, média móvel. Então, tá aqui, você escreve média, já está aqui, ó, média móvel, você clica nele. Você pode inserir a média móvel em separado, pode inserir a média do volume, ou você pode, no caso do gráfico. Vou colocar no gráfico, porque é o que mais se utiliza. Quando a gente dá inserir, a primeira pergunta que faz é qual o número de períodos que se utiliza, que você quer utilizar da média móvel. Claro, a média móvel ele utiliza, e quando você fala período, você está falando de candles mesmo, tá? Então, se você disser assim, eu quero utilizar a média móvel de 20 períodos, ele vai pegar 20 candles, calcular a média, e a cada tempo ele vai trazer a média dos últimos 20 períodos. Isso vai deslocando ao decorrer do tempo, enfim. Se você disser que é 9, ele vai calcular os últimos 9. Se você quiser de 200, ele vai calcular os últimos 200. No caso das médias que são mais utilizadas, geralmente é a média de 9, 20 e 200. Tá? Eu vou colocar aqui, no caso, a média de 9. Tá? Vou inserir uma outra média para mostrar uma combinação de médias que o pessoal faz. Então, vou dar inserir, vai acontecer a mesma coisa, e vou colocar aqui a média de 200. Perfeito? Então tá aqui, coloquei a média de 9 e a média de 200, vou dar um OK e essas médias já aparecem no meu gráfico. Perfeito? Perfeito. Podemos inserir outros indicadores aqui, vou inserir mais um, né, que quem utiliza indicador acha relevante, né, eu no caso não utilizo, mas que é o IFR. O IFR, né, o RSI, ele mostra a força da tendência. Geralmente se insere numa nova janela, mas está aqui. Então você vê a força da tendência, se a força de tendência de subida é maior ou menor, né? Enfim, então são exemplos de como você inserir indicadores. Tá? Qual é o ponto que tem que ser observado quando você utilizar indicadores e aí depende qual a técnica que você vai utilizar, tá? É você não colocar no seu gráfico uma quantidade de indicadores muito grande, porque você vai acabar poluindo o seu gráfico,
e a sua análise, que é uma análise geralmente técnica, né, ela vai ficar difícil de ser feita. Por quê? Porque você está com um gráfico muito poluído. Você consegue ver, você vê aqui o caso das médias móveis que nós colocamos, a gente consegue perceber muitas vezes mais a média do que o próprio candle, né, que é o nosso price action baseado no movimento dos candles. Então, esse é um ponto. O outro ponto que a gente tem é se atentem ao atraso nas técnicas que utilizam indicadores. Tá? No meu caso, eu não utilizo na técnica indicadores, mas eu tenho alguns indicadores que eu criei. Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, esse daqui. Demora um pouquinho para carregar, porque ele faz um determinado cálculo, mas esse gráfico aqui, né, mostra, no meu caso, alguns indicadores que eu criei. Mas por que eu criei? Porque fazem parte do meu operacional. Mas muitas vezes foram indicadores que aqui, ó, começou a aparecer, que são indicadores que eu criei, mas assim, não necessariamente eu vou trabalhar, eu vou utilizar essa tela. Muitas vezes eu vou para a tela limpa, porque eu não quero estar com um gráfico poluído, tá bom? Então está aqui, alguns indicadores. Eu vou ampliar aqui o gráfico, vocês vão ver que tem alguns indicadores, né, que eu botei como regra de coloração. Então, aqui, ó, deixa eu ampliando aqui um pouco mais, vocês vão ver que tem aqui regras de coloração, né, que são indicadores que eu criei, né, que são baseados no meu operacional e que em algum momento, ou da forma que eu faço a leitura, vai me dizer alguma coisa, vai me dizer, vai me dar um indicativo se está dentro ou fora do meu operacional. Tá? É um pouco mais avançado, não sugiro que iniciantes entrem nessa linha de criar seu próprio indicador, até porque o aprendizado, a vivência que tem que ter de outros itens do mercado financeiro é muito mais importante, né, do que criar indicador que você vai investir um tempo enorme, mas o resultado vai ser pouco. E muitas vezes você vai fazer isso e não vai nem utilizar. Tá? Com muitos indicadores que eu criei, eu abandonei ao longo do tempo. Tá bom? Bom, um detalhe dos indicadores é que quando você cria os indicadores ou quando você insere os indicadores, você tem aqui na plataforma, aqui na parte de cima, ficam esses indicadores. Você tem aqui, ó, como clicar e ver a lista dos seus indicadores. Ao mesmo tempo, você pode, e o Profit permite isso hoje e é muito interessante, você pode abrir os seus indicadores, né, e dizer aqueles indicadores que você quer que apareça na tela ou que você não quer que apareça na tela. Por exemplo, eu vou colocar aqui todos os indicadores. Então, olha o que eu falei para vocês em relação a poluir o gráfico, né? Se eu coloco todos os indicadores que estão ali, né, que eu acabei pegando para ter o exemplo, e a maioria deles até eu que criei, olha o que acontece com o meu gráfico. Eu não consigo ter uma visão perfeita do que está acontecendo no meu gráfico. Ao passo que se eu tirar esses indicadores, né, da minha lista, olha o que acontece. Olha a minha visão como melhora sensivelmente. Ó, aqui. Eu tiro esses indicadores, deixei só esse daqui, que é um indicador que eu boto por nível de preço, nível relevante, mas enfim, ficou esse daqui. Então, aqui eu consigo ter uma visualização melhor do que está acontecendo com o preço, tá? Porque, veja bem que eu já falei para vocês, os indicadores, eles são criados, em sua grande maioria, com base no preço, no volume e no tempo. Tá? Então, são 3 elementos. E como o mercado se repete, muitas vezes se acha padrões nessa combinação de preço, volume e tempo, que você sabe mais ou menos o que fazer. Diz, olha, quando acontece essas 3 combinações dessa forma, geralmente, ou na maioria das vezes, o mercado tende a subir, ou o mercado tende a descer. Quando isso acontece, aí você toma a ação. Só que você tem esses 2 pontos. Primeiro, não é garantido. Segundo, o indicador ele tem um atraso em relação ao price action. Por que ele tem um atraso? Porque o indicador ele precisa que o preço do ciclo anterior feche para que ele seja criado, para que ele seja atualizado. Né? Ao mesmo tempo, a depender dos cálculos que você faz para poder gerar esse indicador, o impacto dele no fechamento do ciclo anterior não é tão grande. Enquanto o price action,
você vê imediato se determinado candle fechou muito acima ou muito abaixo de determinado nível, ou teve um comportamento que você já conhece, né, ou que você já consegue de forma estatística imaginar o que vai acontecer depois daquele movimento, você está se antecipando aos indicadores, tá? E tem a questão também de poluir a sua análise técnica. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia vir aqui, né, pegar o indicador de média móvel, esconder. No caso do volume não tem jeito, você tem que retirar, o IFR eu teria que retirar e o volume eu teria que retirar. Detalhe importante, a metodologia que está sendo passada para vocês não precisam de indicadores, tá? O que é muito bom, porque você mantém o seu gráfico limpo, você mantém uma análise mais fácil de se fazer. Tá? E você pode aplicar isso aí em qualquer plataforma, por quê? Porque você só precisa do elemento que é o preço no tempo. Tá? Se você tem um preço no tempo, né, você já tem condição através da análise técnica, atuar em qualquer mercado financeiro, seja no Brasil, seja fora, seja Forex, enfim. Tá? Então, esse é o detalhe dos indicadores. Bom, é isso aí. Mostrei para vocês que são indicadores, como a plataforma, como você pode inserir os indicadores utilizando a plataforma. Lembrando, mais uma vez, que a quantidade de indicadores ela é imensa, né? As que já estão definidas na plataforma. Tá? Sem contar que você pode fazer combinações entre esses indicadores para criar uma metodologia sua. Então isso aí gera quase que um leque infinito de combinações. Tá? Essa confusão de que muitos indicadores vão ajudar mais na tomada de decisão, ela não é verdadeira, porque na prática a gente consegue ver muitos traders se atrapalhando e perdendo dinheiro com os indicadores, justamente porque os indicadores têm times diferentes e muitas vezes o indicador que está indicando uma compra, o outro está indicando a venda, né? A depender da metodologia. Tá? É isso aí. Um abraço, obrigado, né? E espero que vocês possam explorar um pouco mais essa questão dos indicadores, mas não fiquem presos a isso para poder fazer o seu operacional. Tá? Um abraço e obrigado. E até a próxima.